Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão com a leitura bíblica em Mateus 25, versículo 25 a 33, seguida a oração do Pai Nosso. Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiro, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não vales vós muito mais que as aves? Por qual de vós, por ansioso que seja, pode acrescentar um covado ao curso de sua vida? E por que andeis ansioso quanto ao vestuário? Considerais como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. E contudo, vos afirmo, nem Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos ou o que beberemos, ou com o que vestiremos. Pois os gentios que se preocupam com essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe o que necessita de todas elas. Buscai primeiro o lugar seu. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis de cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Deve ser feita a leitura da ata anterior. Ata da segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de Nova Glória, aos 9 dias do mês de setembro de 2019, com início às 17 horas, com a presença dos vereadores Elivaldo Domingos Braz, Leia Márcia Cabral, Livani Victor de Oliveira, do PP, Alanziel Moraes Silva, do PSD, Divino Moreira de Alcântara, do PTB, Neide Márcia de Jesus, Valternilson William da Silva, do PSDB, Valdenei Adriano Domingos, do MDB, e ausente o vereador José Francisco Costa Cavalcante, do MDB. Depois de verificar a presença de todos, o senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a presente sessão com a leitura bíblica em Mateus 5, 43 a 48. Em seguida, o senhor presidente anunciou a leitura e discussão da ata anterior, e a qual foi aprovada sem restrições. Continuando, o senhor presidente passou para a ordem do dia com as matérias do Executivo e determinou ser feita a leitura do parecer número 021/2019, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em conjunto com a Comissão de Finanças e Orçamento, favorável ao projeto de lei número 019/2019. Após a leitura do parecer, entrou em votação. Aprovado por unanimidade e, continuando, entrou em discussão o projeto de lei número 019/2019. Dispõe sobre dar nova redação aos incisos 2º e 5º do artigo 2º da Lei nº 765, de 15 de 8 de 2019. Não havendo discussão, entrou em votação. Aprovado por unanimidade na primeira votação. Não havendo mais matéria do Executivo, passamos para a matéria do Legislativo, e o senhor presidente determinou ser feita a leitura dos requerimentos de autoria do vereador Valternilson, solicitando o senhor prefeito municipal no sentido de colocar espelho nos banheiros do salão de festa, fazer academia ao ar livre no pátio do clube e colocar lâmpada na entrada do mesmo, com sensor. Requerimento número 090/2019, solicitando o senhor prefeito municipal no sentido de colocar uma ducha na piscina, corrimão nas escadas que dão acesso e pintar o piso em volta da mesma e fazer manutenção nos banheiros e na sauna.
Requerimento número 091/2019, solicitando o senhor prefeito municipal, no sentido de colocar espelho nos banheiros do salão de festa, fazer academia ao ar livre no pátio do clube e colocar lâmpada na entrada do mesmo, com censura. Requerimento 092/2019, solicitando o presidente do DETRAN, senhor Marcos Roberto Silva, no sentido de fazer a sinalização horizontal e vertical no município de Nova Glória. O mesmo é de autoria dos vereadores Alanziel e Walter Nilson. Após a leitura dos requerimentos, o senhor presidente colocou os mesmos em discussão. Não havendo manifesto, entrou em votação. Todos aprovados por unanimidade. Não havendo mais apresentação de requerimento, a palavra ficou franca para apresentação de requerimento verbal. Não havendo mais manifesto, a palavra ficou franca aos senhores vereadores. Pela ordem, o vereador Livani se manifestou para cumprimentar e agradecer a todos presentes e falou referente ao entulho que está na Rua Geraldo Maia, próximo à chácara da família do João Moché, que está há mais de 6 meses, correndo sérios riscos de acidentes. Não havendo mais manifesto e mais nada a ser tratado, o senhor presidente agradeceu a todos e antes marcou a próxima sessão para o dia 10 próximo e declarou em nome de Deus encerrada a presente sessão às 18 horas. Quem tiver de acordo, fica como está. Quem tiver querendo manifestar, aprovada a presente ata. Passo para a matéria. Ué, o trem tá. Passo para a matéria da ordem do dia. Matéria do Executivo. Está em discussão o projeto de lei 019/2019. Que dispõe sobre dar nova redação aos incisos 2 e 5º do artigo 2º da Lei nº 765, de 15/8/2019 e da outras providências. Não havendo discussão, entrou em votação. Quem tiver de acordo, fique como está. Quem tiver, queira manifestar. Aprovado o presente projeto de lei na segunda e última votação. Matéria do Legislativo. Determina ser feita a leitura do projeto de lei Resolução 002/2019. Esse aqui é. Projeto de resolução número 002/2019. Nova Glória, 22 de agosto de 2019. Aprova o balanço geral de 2015 de responsabilidade do ex-prefeito José Antônio Duarte, de Nova Glória, e da outras providências. A Comissão de Finanças e Orçamento faz saber que a Câmara Municipal de Nova Glória, Estado de Goiás, aprova e o presidente promulga a seguinte resolução. Artigo 1. Fica aprovado o balanço geral do exercício 2015 de responsabilidade do ex-prefeito José Antônio Duarte, de Nova Glória, Goiás, por considerar as contas
por considerar as contas fora dos limites legais. Em nada, os documentos juntados em grau de recurso mudou o relatório, feito pela unidade técnica do TCM. Artigo 2º. Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Nova Russa, Estado de Goiás, aos 20 dias no mês de agosto de 2019. Vereador Livanir Vick de Oliveira, presidente. Divino Moreira Alcântara, relator. Neide Márcia de Jesus, secretária. Continuando a fazer a leitura do parecer 020/2019. Parecer número 020/2019. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Ementa. Balanço Geral de 2015. Processo TCM número 06523/2016. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Nova Glória, após receber o balanço geral do município do exercício 2015, processo TCM número 06523/15, reunida para emitir o seu parecer na forma do registro interno. Assim procedeu inicialmente com o voto do senhor relator a seguir. Voto do relator. O relator da Comissão de Finanças e Orçamento, após analisar o processo 06523/16 do Tribunal de Contas dos Municípios, que versa sobre o balanço geral do exercício 2015, emite parecer nos termos que se vê adiante. Trata-se o presente feito do balanço geral do exercício 2015 do município de Nova Glória, do ex-prefeito José Antônio Duarte. Pois bem, o relatório da Secretaria de Contas do Governo do Tribunal de Contas do município assim se manifestou. Primeira tempestividade da prestação de contas. A prestação de contas ocorreu em 18/4/2016, estando dentro do prazo no artigo 77 da Constituição Estadual, no artigo 28 da Instrução Normativa do TCM, dos limites constitucionais e legais. Aplicação no ensino de 3.086.720, correspondendo a 30,34% dos impostos, e transferência no valor de R$10.174.516, atendendo o limite mínimo de 25%, conforme determinado no artigo 212 da Constituição Federal. Aplicação na saúde foi de R$1.568.495, correspondente a 15,42% do produto da arrecadação, que se refere no artigo 6º, no valor de R$10.174.516, atendendo o limite mínimo de aplicação de 15%, conforme determina o artigo 77, parágrafo 3 da ADCTF 88. Quadro de pessoal. Cumpriu-se todos os limites, se não vejamos os gastos com o pessoal do Poder Executivo de R$6.836, atingiram 53,65% da receita corrente líquida, assegurando o cumprimento do limite máximo de 54%, estabelecido no artigo 20 da Lei LC número 101 da LRF. Os gastos com o pessoal do Poder Legislativo, R$595.093, atingiram
0,68% da receita corrente líquida, assegurando o cumprimento do limite máximo de 6%, estabelecido no artigo 20, na LC número 101, LRF. Os gastos com pessoal do município, 7.432.000, atingiram 58,33% da receita corrente líquida, RCL, assegurando o cumprimento do limite máximo de 60%, estabelecido no artigo 19, inciso 3º da LC 101. Operação de crédito de capital. Não foram contratadas operações de crédito, portanto, não se aplica o disposto no artigo 167 da CF 88/88, que veda a realização de operações de crédito que excedem o montante de despesas de capital, ressalvada e as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidade precisa, aprovado pelo Legislativo por maioria absoluta. Limite das dívidas consolidada líquida. A dívida líquida é de R$ 2.204.165, sendo considerada pelo TCM dentro do limite de 1,2 vezes a RCL, previsto no artigo 3º, inciso 2º da RSF, número 40/2001. Inscrições em resta a pagar e disponibilidade financeira. O município apresenta inscrições de resta a pagar processado no valor de R$ 221.842 e não processados no valor de R$ 168.402. Sem suficiente responsabilidade de caixa, em desacordo com os princípios do equilíbrio das contas públicas, estabelecido no artigo 1º da LC número 101/2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Operações de crédito e despesas de capital. Não foram contratadas operações de crédito, portanto, não se aplica o disposto no artigo 165, inciso 3, da CF, que veda a realização de operações de crédito excedente o montante das despesas de capital, ressalvada a autoridade mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidades aprovadas pelo Legislativo por maioria absoluta. Da análise do TCM. Na análise ficaram ainda as seguintes irregularidades a serem sanadas, o que, segundo a unidade técnica também, não poderiam ser ressalvadas, ensejando parecer para rejeição. Déficit orçamentário de execução apurado no balanço orçamentário como resultado de receita, orçamento arrecadado menor que despesa orçamentária empenhada, no montante de R$ 193.536, equivalente a 1,51% da receita arrecadada, não atendendo ao princípio do equilíbrio das contas públicas, estabelecida no artigo 1º da LC número 101/2000 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Apuração do resultado orçamentário do exercício. Receita arrecadada R$ 12.808.080. Despesa empenhada R$ 3.002.341. Déficit orçamentário de execução R$ 193.536. Despesas empenhadas vinculadas a convênio com recursos pendentes de repasse. Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior de 5,1. Disponibilidade de caixa R$ 291.105,03. Disponibilidade de caixa no RPPS R$ 2.429.524.
Passivo financeiro do RPPS. Déficit orçamentário do Executivo ajustado. 345. R$ 193.536,97. E 7% do déficit sobre a receita arrecadada, dividido 1,51%. Falha não sanada por oportuno. Cabe esclarecer que, na análise levada, efeitos são considerados os critérios de materialidade, relevância e risco para a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que, na presente caso, considera que o déficit orçamentário de execução de 1,55% sobre a receita arrecadada anseja a rejeição das contas de governo. Inscrições de resta a pagar processado no valor de R$ 221.842, sem suficiente disponibilidade de caixa, em desacordo com os princípios do equilíbrio das contas públicas, estabelecido no artigo 1º da LC número 101/2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Balanço Geral de 2015 foi rejeitado com aplicação de multa pelo Tribunal de Contas dos Municípios, em 19/10/2016, conforme o acordo número 754/16, pelo TCM. Inconformado com o julgamento desfavorável, o senhor José Antônio Duarte entrou com recurso ordinário, ao qual foi negado provimento, mantendo assim o inteiro teor do acordo, mantendo a rejeição das contas examinadas. Após uma segunda decisão do TCM, através do acordo 001-25/17, pela rejeição das contas, apresentou o senhor José Antônio Duarte recurso de revisão, objetivando modificar a decisão do TCM, em que sede de análise em recurso ordinário manifestou a Câmara Municipal de Nova Glória parecer prévio pela rejeição. A Secretaria de Recursos, após analisar as alegações do recorrente, emitiu uma decisão nos seguintes termos: do exposto, certifica a Secretaria de Recursos do poder o Tribunal de Contas do município, por meio de seu colegiado, em base ao seu argumento, reconhecer do presente recurso para, no mérito, negar o provimento e, consequentemente, manter a decisão proferida no Acórdão 001-25/2017, em virtude da permanência das irregularidades apontadas nos itens 19.1 e 19.3 do voto do relator, no sentido de manifestar parecer pela rejeição das contas de governo do exercício de 2015 do município de Nova Glória. Parecer do Ministério Público número 04168/2018, em sede de recurso de revisão nas folhas 72. O Ministério Público se posicionou da seguinte forma sobre o recurso imposto pelo ex-prefeito. Trata os presentes autos sobre o recurso ordinário, tendo escorpo a reforma da decisão proferida no acordo AC número 00125/2017, no qual está corte emitido parecer pela rejeição das contas de governo relativa ao exercício de 2015, com imputação de multa. O presente recurso foi admitido pela presidência desta Casa, com fulcro no artigo 210 do Regimento Interno do TCM Goiás. A Secretaria de Recursos manifestou pelo não provimento do alúdio do recurso opinado por manter a rejeição das contas examinadas com a imputação de multa. Diante do exposto, no mérito, o posicionamento desta Procuradoria segue o mesmo entendimento adotado pela unidade técnica deste tribunal, pelos seus próprios fundamentos,
inexistindo razões de ordem jurídica para divergir. Dessa forma, o Ministério Público de Contas se posiciona uma terceira vez, se pela rejeição das contas. Após análise em sede do recurso de revisão pela Secretaria de Recursos e pelo Ministério Público de Contas, foi oportunizado o prazo para o senhor José Antônio Duarte se manifestar o prazo de 20 dias. Em sua manifestação, o ex-prefeito juntou o processo julgamento das contas do município de Santa Rita do Novo Destino, Itaberaí, Abadiânia, em que suas alegações estavam em condições similares e foram aprovadas, ressalvando as respectivas irregularidades. Da análise do mérito, após juntado os autos dos documentos, nas folhas 77 a 118, verifica-se que o recorrente não apresentou novas alegações capazes de sanar as irregularidades apontadas. E, mais uma vez, esta especializada unidade atende que a decisão deste Tribunal de Contas, citada pelo recorrente nas folhas 10 a 23, são fundamentadas no entendimento manifestado pelos relatores. Todavia, neste particular caso, este não tem sido o entendimento adotado pelas unidades técnicas especializadas na análise das contas de governo, ao qual esta Secretaria de Recursos alinha-se estribada em critérios eminentemente técnicos. Ressalta-se que a análise realizada pela unidade especializada e pelo Ministério Público de Contas são estritamente técnicas e opinativas, e o seu teor não vincula a decisão do relator, que poderá ou não concordar com as mesmas, conforme a fundamentação do seu voto. Por oportuno saber, esclarecer que na análise levada a feito são considerados os critérios de materialidade, relevância e risco para aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que no presente caso considera que o déficit orçamentário de execução acima de 1% sobre a receita arrecadada enseja a rejeição das contas de governo. Assim, nas folhas 121 a 126, a Secretaria de Recursos emitiu o seguinte certificado: do exposto de recurso do Tribunal de Contas dos Municípios sugere o não provimento do pedido de revisão, em razão da permanência das irregularidades nos itens 19.1 e 19.3, nas folhas 127. O Ministério Público de Contas emitiu o parecer número 00270/2019 nos seguintes termos: a Secretaria de Recursos manifestou-se pelo não provimento do alúdio pedido, não alterando o acordo, vergando a opinião, sentindo-se a manutenção da rejeição com imputação de multa. Diante do imposto, no mérito, o posicionamento desta Procuradoria segue o mesmo entendimento adotado pela unidade técnica deste tribunal, pelos seus próprios fundamentos, inexistindo razões de ordem jurídica para divergir. Voto do relator no julgamento do recurso de revisão. Passando a análise do recurso para o conselheiro senhor Valcenor Braz de Queiroz, que decidiu da seguinte forma: após a análise dos autos, diante da justificativa apresentada pelo recorrente em relação à irregularidade apontada no item 19.1 e 19.3, já descrito nos tópicos acima, diferentemente do posicionamento da Secretaria de Recursos e do Ministério Público de Contas, esta relatoria entendeu que referidas falhas podem ser objetivo de ressalva, conforme razões a seguir. Valcenor Braz considerou pertinente a alegação do recorrente, considerando que o exercício em análise não se trata do último ano de mandato do gestor. E em consulta ao sistema de tramitação deste tribunal, verificou-se que
As contas de governo do município, em análise de responsabilidade do mesmo chefe de governo, foram aprovadas, demonstrando que o déficit apurado não foi relevante ao ponto de afetar equilíbrios futuros nas contas, vez que a situação foi regularizada pelo próprio gestor, no exercício mediante subsequente. Do exposto, apoiando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o relator entendeu que a irregularidade aponta nos itens 19.1 e 19.3 podem ser objeto de ressalvas, que apenas cabível no caso deve ser a manutenção da multa amputada. Assim, o pedido de revisão foi dado parcial provimento com parecer prévio pela aprovação com ressalva das contas e aplicação de multas, reformando assim o acordo número 00125/2016 pelo TCM. Assim, entendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendeu por bem a Secretaria de Recursos do Tribunal de Contas aprovar as contas do ano em questão. Voto do relator. Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, acolho os argumentos pelo Tribunal de Contas do município, que reformou o parecer prévio, que foi pela rejeição de número 00448/2015, para no mérito votar pela aprovação com ressalva das contas de governo do exercício 2015 do município de Nova Glória, gestão do ex-prefeito José Antônio Duarte. Relator Divino Moreira de Alcântara. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, em sessão de 22 de agosto de 2019, acatando o entendimento proferido no recurso de revisão, no sentido de reformar o acordo 0025/2019, votou pela aprovação das contas com ressalva constante do item do parecer prévio, com execução do presidente com exceção do presidente desta comissão, que votou pela rejeição do balanço geral do ano 2015, sendo assim voto vencido. Sala de reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, aos 22 dias do mês de agosto de 2019. Presidente, Livanir Victor de Oliveira. Relator, Divino Moreira de Alcântara. Secretária, Neide Márcia de Jesus. Após a leitura do parecer, entrou em votação. Quem tiver de acordo, fique como está. Quem tiver querer manifestar. Aprovado o presente parecer. Também sou. A favor do parecer. Você fala rápido demais. Quem tiver de acordo, fique como está. Quem tiver que ter se manifesta. É isso aí de novo. Após a leitura do parecer, entrou em votação. Quem tiver de acordo. Quem tiver de acordo, fique como está. Quem tiver querer manifestar. Três contra o parecer. Aprovado o parecer. Aprovado o parecer. Está em discussão o projeto de resolução 002/2019. Pela ordem. Tem que ler? Quero aqui só dizer umas palavras sobre esse parecer, o parecer e a aprovação desse balancete. É que do jeito que vem para a gente aqui, é difícil a gente entender o que quer dizer o entendimento do Ministério Público e do Tribunal de Contas do município, porque em 600 páginas é reprovado pelo Ministério Público
e reprovado pelo Tribunal de Contas. Em 3 páginas, um conselheiro lá, o Valsenor Braz, dá um voto em 3 folhas. Ele anula 600 folhas de investigação do Tribunal de Contas e do Ministério Público. Aí joga a bomba aqui para nós, né, para a Câmara. Mas o plenário da Câmara ele é soberano sobre isso aqui. Ele pode acompanhar aqui o Ministério Público, que em 600 páginas reprovou o balancete por 4 vezes, e pode também acompanhar aqui o relator, como foi o Divino da Oriente, que foi o relator aqui, mas pode acompanhar ele também, aprovando o balancete. Aí você vai pesar na consciência dos vereadores o voto de cada um aqui. Pensa bem, em 600 páginas, foi reprovada 4 vezes pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público de Contas do Estado de Goiás. Em 3 páginas, num voto político, é aprovado por um conselheiro. Aí essa casa de lei vai seguir quem? Um voto em 3 folhas e anular 600 folhas, 600 páginas de investigação do Tribunal de Contas e do Ministério Público. Então agora é hora de nós votar com consciência. Nós vamos aprovar um erro por um voto só, em 3 folhas, de um relator, de um conselheiro. Então a Câmara é soberana. Está aí, pode aprovar e pode reprovar. Fica na consciência de cada vereador aqui nessa casa de lei. Está errado? Está errado. O Ministério Público, o Ministério de Contas e o Ministério Público reprovou por 4 vezes. Agora nós vamos aprovar? O meu voto já na comissão foi contra. E vai permanecer contra também aqui. Está em discussão o projeto de resolução. Não havendo discussão, entrou em votação, que é através do voto nominal. Vota Nilson. Eu sou contra. Divino. Dedé. Leia. Contra. Livani. Contra. Alanziel. Contra. Vadinei. Contra. Neide. Favorável. Foi quanto? A Nádia contou aí, né? Reprovado por 6 a 2. Aprovado por. Reprovado o balancete. Reprovado por todos os vereadores. Por a votação. Escreve o resultado para ele. Reprovado por 2, 6 a 2, né? 6 a 2. 6 a 2. Reprovado 6 a 2. Né? 6 a 2, né? Determina o secretário fazer a leitura do requerimento de autoria do vereador. Requerimento mesmo, né? Vai. Hã? Divino. É. Esse é requerendo do Divino mesmo. Então é esse projeto. Aqui. Tá, ué. Aqui, ó. Aqui, ó. Determina ser feita a leitura do projeto de lei 022 de autoria do vereador Divino. Depois do requerimento volta para trás. Projeto de lei número 022/2019, Nova Glória, 9 de setembro de 2019. Dá denominação a logradouro público e dá outras providências. O vereador Divino Moreira de Alcântara, no uso de suas atribuições legais,
na forma da lei, faz saber que a Câmara Municipal de Nova Glória, Estado de Goiás, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Passa a atual Rua 3, no povoado Novo Oriente, denominar-se Rua Jamil Batista de Oliveira. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Nova Glória, aos 9 dias do mês de setembro de 2019. Vereador Divino Moreira de Alcântara. Justifica projeto de lei número 022/2019, Nova Glória de Goiás, 9 de setembro de 2019. Emenda: dá nome ao locadouro público. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, a par dos nossos cumprimentos, via da presente preposição, estamos apresentando o projeto de lei que visa dar o nome ao locadouro público destinado à Rua 3, no povoado Novo Oriente, que passará a se chamar da Rua Jamil Batista de Oliveira. Justifica-se que a nossa medida é para homenagear a pessoa Jamil Batista de Oliveira, que faleceu no dia 13 de janeiro de 1994. Jamil Batista de Oliveira, morador da região do Novo Oriente, deste município, era casado com a senhora Maria Calista Vieira de Oliveira, pai de 4 filhos: Celina Batista de Oliveira, Fernando Batista de Oliveira, Janildo Batista de Oliveira e Denis Batista de Oliveira. Foi um homem de exemplar compromisso com a família e com o trabalho grande conselheiro e esteio de toda a família, pioneira da região, sendo também um colaborador do desenvolvimento do povoado e do município. Falecido aos 46 anos de idade, o trabalhador foi amigo de todos, homem simples e humilde. Na sua simplicidade, fazia do trabalho uma arte de bons exemplos. Daí entendemos ser merecedor desta singela homenagem. Certo da compreensão de vossas excelências, no sentido de aprovar o presente projeto, demonstrando assim a sensibilidade e a gratidão para com aqueles que trabalham em prol do crescimento do nosso município. Desde já antecipo o meu sincero agradecimento. Respeitosamente, vereador Divino Moreira de Alcântara. Passa para as comissões. Passo mesmo para as devidas comissões para dar seus pareceres. Não haver mais matéria escrita da ordem do dia, a palavra está para requerimento verbal. Pela ordem. Pela ordem, vereador. Senhor presidente, o motivo desse requerimento é que seja encaminhado um ofício ao chefe do Poder Executivo para que seja feito a molhada da praça do setor Primavera 1. Eu não sei o motivo que o caminhão passa aguando o canteiro central da Avenida Aguilar de Assis a 10 metros da praça e não pode aguar a praça. Então lá está abandonado e eu queria que sanasse esse problema lá para a gente, que os moradores de lá estão cobrando muito. Muito obrigado. A palavra está falando para requerimento verbal. A palavra está franca para a apresentação do requerimento verbal. Não havendo requerimento verbal, a palavra está franca, senhor vereador. Pela ordem. Pela ordem, vereador Livani. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. No momento em que cumprimentar o senhor presidente, cumprimentar os vereadores dessa mesa, cumprimentar a secretária Nagler, cumprimentar o Wilson Magrin, diretor da Nova FM, cumprimentando ele, cumprimento todos os ouvintes da Nova FM. Só quero aqui parabenizar os nobres companheiros pela votação do balancete, que eu não esperava menos de vocês e não fosse esse resultado. Porque a justiça seja feita. Se a Câmara é a última palavra na aprovação de balancete, pode vir até aprovado do TCM, que a Câmara pode reprovar. Qual o motivo dessa Câmara
aprovar um balancete que veio reprovado 4 vezes. Então, está aqui meu sincero agradecimento e o orgulho desses vereadores que teve coragem de votar reprovando esse balancete. E outra coisa é falar sobre a limpeza da Avenida Bernardo Sayão. Eu fiz um requerimento pedindo para contratar varredor de rua para trabalhar em Nova Glória. Só tem um varredor de rua e uma pessoa que limpa a praça, que é o Ivo, e o seu Antônio que varre rua. Esses homens trabalham para 3 ou mais. É de madrugada, o Ivo zela das praças tudo, ainda tem que capinar a beira de meio-fio, beira de asfalto, o dia que ele dá uma folga de limpar as praças. Então isso é desumano com um servidor público. O seu Antônio, da mesma forma, de madrugada, varrer sozinho, ele tem que varrer e pegar o lixo. Não existe isso, isso é falta de humanidade do prefeito. E sem contar, tem mais de 20 dias que não pega o lixo do canteiro da Bernardo Sayão. Pode ir lá dentro daquelas manilhas, principalmente em frente ao Cecílio ali, aquelas manilhas estão todas cheias de lixo. Passou o 7 de setembro, um feriado, o pessoal visitando nossa cidade, nós fomos lá no lanchinho do Cecílio, lá da mulher do Cecílio, o pessoal comentava, mas está bem a limpeza de Nova Glória, hein? Tem um monte de lixo na árvore em frente ao lanchinho lá, que está pegando lá no galho da árvore, cheio de caixa de papelão e lixo e tudo. Mas pelo amor de Deus, pelo menos a limpeza da Bernardo Sayão tem que fazer, ué. Agora, eu não sei se é verdade, mas se falou, se eu pedir não vai limpar, então eu vou pedir todo dia, vamos ver se vai deixar a cidade suja. Eu pedi para aguar o sonho meu, disse que não vai aguar porque eu pedi. Vamos ver, um dia chove, Deus atende nós, se o prefeito não atender, uma hora chove e agua lá para aquele morador lá. Né? Se brincar, o Walter Nilson vai fazer chover lá amanhã. Porque nas previsões aqui está de ir lá arrumar o trator e lá aguar. Não é abusando não, mas é porque está com dó mesmo. Se eu não tivesse que trabalhar amanhã, não tivesse compromisso de viajar, eu ia mostrar para lá. Nem que eu pegava de carretinha, os baldes d'água, mas ia jogando naquela rua lá, mas não aguava aqui lá. Certeza? E tem outra coisa, então, eu estou falando, a Bernardo Sayão está suja. Vai lá amanhã, se não tiver, pode passar negócio. Já um monte de lixo naquela árvore lá, aquelas manilhas estão todas cheias de lixo. Chega um, coloca fogo naquelas folhas e mata a árvore. Isso é falta de responsabilidade, falta de amor à cidade, falta de, sei lá, de consciência. Então fica aí. E se não limpar amanhã de tarde estou lá fazendo um vídeo. E vou postar no Facebook, vou postar onde tiver que postar. No jornal, onde for, vou postar. Nova Glória, passa o feriado, entupida de lixo na Bernardo Sayão. Fazendo vergonha para quem está visitando a nossa cidade. A palavra está à frente, senhor vereador. Pela ordem. Para o vereador Rodinei Divino. Quero aqui cumprimentar o senhor presidente, secretária, os novos companheiros vereadores e vereadoras, também o diretor da Nova FM, Wilson Magrinho, funcionário da Câmara, que está presente conosco, e todos os ouvintes da rádio também que estão nos ouvindo neste momento. Eu quero aqui justificar também a questão do meu voto no balanço geral de 2015 do ex-prefeito José Antônio Duarte, porque eu sou relator da comissão e relatei favorável, eu fui favorável. Por que eu fui favorável? Porque o meu entendimento foi o mesmo do relator lá do Tribunal de Contas. Isto é, ele cometeu o erro porque ele ultrapassou a receita. Isto é, no ano ele gastou mais do que arrecadou. Então ele empenhou as notas para o ano seguinte. E no ano seguinte, como esse balancete demorou a chegar, se ele tivesse chegado para nós no ano subsequente, com certeza eu também seria contra, porque o erro estava lá. Mas como ele demorou a chegar, então a gente viu, como aquele relator relatou, que no ano subsequente ele sanou aquele problema. Então, isto é, o município não ficou em prejuízo. Então, a Câmara é soberana para aprovar e reprovar. Já que nós temos direito, nós temos o direito de aplicar o nosso voto, da forma como a gente entende. E o Tribunal de Contas, ele é extremamente técnico. Isto é, ele não está aqui no nosso município. Por exemplo,
O balancete dele de 2016 veio aprovado pelo Tribunal de Contas. E nós fizemos o que aqui? Nós reprovamos. Por que nós reprovamos? Porque a nossa fiscalização aqui, ela é técnica também. Mas nós estamos fiscalizando em loco, aqui, na realidade. Por que nós reprovamos? Porque tinha irregularidade. Nós que estávamos enxergando, nós que estávamos vivendo aqui os problemas no município. Então nós fomos contra. Isto é, se nós for olhar pelo o que o vereador, nobre companheiro Livani falou, então a gente não deveria ter reprovado também aquele balancete, porque veio aprovado por todo mundo lá do Tribunal de Contas. E também, naquele outro balancete do ex-prefeito, naquele tempo ex-prefeito, que agora é atual prefeito Carlinhos, o balancete também veio reprovado do Tribunal de Contas. E nós fizemos o que aqui? Nós não aprovamos? Então a Câmara é soberana, nós temos direito de aplicar o nosso voto. Por isso que eu apliquei desta forma, porque eu entendi que o município não levou prejuízo e que eu não vou condenar um cidadão que não deu prejuízo ao nosso município, porque eu sou vereador para fiscalizar e para ver o que está acontecendo na realidade do nosso município. Então, a minha decisão foi por isso. Estou explicando para os novos companheiros vereadores e também para os ouvintes da rádio que estão nos ouvindo neste momento. No mais, muito obrigado e até a próxima, se Deus nos permitir. A palavra está franca, senhor vereador. Pela ordem. Pelo vereador Livani. Só que mais uma vez usar esse microfone, não rebatendo, mas concluindo aqui o raciocínio do vereador Divino. O balancete 2000 veio reprovado, os dois balancetes. 2016 veio reprovado. Veio aprovado com ressalvas. A Câmara deveria ver as ressalvas e reprovar. E juntando as ressalvas que a Câmara poderia reprovar, mais os outros problemas que nós estávamos presenciando aqui, que está até hoje na Justiça, reprovamos o 2016. E nós não podemos basear para aprovar um balancete baseado no que foi reprovado. Nós vamos aprovar o 2015 baseado no 2016 que foi reprovado. Não foi reprovado os dois balancetes. A palavra continua franca, senhor vereador. Não havendo mais manifesto e mais nada a ser tratado, agradeço a Deus e aos nobres companheiros e à galeria que se faz presente. Declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão, convocando-os para 11 às 17 horas ou a qualquer momento que isso fizer necessário.